Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de matriz extracelular. Vamos tratar de alguns aspectos que nós não falamos na aula passada. Para que a gente possa fazer isso, eu vou fazer uma nova proposta. Prestem muita atenção durante o vídeo. O que eu vou sugerir para vocês é que vocês estejam com papel, lápis ou caneta na mão. Conforme o vídeo for passando, toda vez que aparecer um sinal de interrogação como esse, vocês vão ter 1 minuto para anotar o que vocês acabaram de observar imediatamente antes do sinal de interrogação aparecer. São observações simples. Se vocês viram uma célula, digam que viram uma célula. Se vocês viram essa célula pulando, digam que viram ela pulando. Tudo que você observar imediatamente antes do sinal de interrogação, façam anotações. Cada vez que esse sinal aparecer, ele vai demorar apenas 1 minuto. E vamos então começar a nossa videoaula. Na aula passada, definimos que a matriz extracelular é uma estrutura dinâmica, organizada pelas células e determinavam o destino das mesmas, dada a sua composição e a importância dos eventos que aconteciam no espaço externo à célula. Dentre os constituintes, nós vimos que a matriz era feita de glicosaminoglicanos, proteoglicanos, colágeno, elastina, fibronectina, celulose e pectina, e que, para a dinâmica correta desse espaço extracelular, haviam ciclos de síntese e degradação que determinam o funcionamento correto do tecido, dadas as circunstâncias que aquelas células estão passando. Agora, vamos compreender um pouco mais a fundo sobre a matriz extracelular. A lâmina basal é uma matriz laminal especializada que se posiciona na região basal de todos os tecidos epiteliais, ao redor de células musculares, adipócitos e células de Schwann. Nos epitélios, estabelece os limites entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo adjacente. Nas células musculares, controla onde as sinapses neuromotoras são formadas. É também extremamente fundamental no processo de filtração que acontece nos glomérulos do rim. Mas não para por aí não. A lâmina basal também determina a polarização celular, influencia o metabolismo celular, promove sobrevivência, proliferação e diferenciação celular, bem como serve de vias de migração das células. A composição da lâmina basal varia entre os tecidos e entre as espécies, mas de modo geral, todos são compostos de glicoproteínas, laminina, colágeno 4, nidogênio e do proteoglicano perlecan, além do colágeno 8 e fibronectina. Vocês se lembram desses componentes na aula passada? Pois é, esses todos estão presentes na matriz extracelular especializada. Dentre esses componentes, a laminina é uma proteína composta de 3 cadeias peptídicas, que juntas formam uma estrutura com forma de cruz. Esses heterotrímeros podem se organizar devido à interação entre suas cabeças. O colágeno 4 é como descrevemos na aula passada, formado de 3 cadeias alfas formando uma tripla hélice. Uma molécula interage com a outra através dos domínios terminais, formando uma malha flexível e resistente. Agora, se vocês me perguntarem como esses elementos formam essa malha especializada, simples, meus caros colegas. Cada um desses componentes acima citados possuem domínios que fazem com que se liguem uns aos outros, e principalmente aos receptores de membrana celular, tal como as integrinas. É através dessa interação dos receptores com a laminina que as células conseguem organizar essa matriz e transduzir os sinais da matriz extracelular para o espaço intracelular. Para compreendermos um pouco mais como a lâmina basal influencia na determinação do destino das células epiteliais, trouxe esse trabalho para vocês. Quando colocamos células epiteliais em um ambiente 3D,
ou seja, com uma matriz extracelular do tipo gelatina, por exemplo, observamos que essas células se organizam na forma de esferas e também polarizadas. O que este trabalho veio a demonstrar é que existe uma proteína chamada RAC1 que é responsável por controlar a deposição correta de matriz extracelular, principalmente laminina. Ou seja, quando essas células formam esses agrupados, a laminina é depositada de maneira correta na região basal dessas células, formando então uma membrana basal organizada. Quando isso não acontece, dado o mau funcionamento de RAC1, a membrana basal não é depositada corretamente e a orientação polarizada das células não acontece. Vejamos nessas imagens. Nessa primeira linha, você tem 3 marcações mostrando como que seriam essas esferas e alguns dos marcadores de polarização da célula. Por exemplo, nessa imagem C, o que vocês estão vendo são os núcleos na forma azul, filamentos de actina, onde eles se concentram mais da cor vermelha, e uma proteína que participa das junções oclusivas das células, que se localizam entre o limite da região basolateral com a região apical das membranas. Uma outra marcação que vocês estão vendo é na imagem D, que é uma proteína chamada GP135, que é uma proteína caracteristicamente de membrana apical. Como vocês podem ver, se localizam sempre no meio da esfera de células. Por fim, na figura E, vocês estão vendo uma marcação de complexo de Golgi, sempre localizado acima do núcleo, marcado em azul. Quando a RAC1 não está funcionando direito, então a deposição de laminina também não acontece de forma correta. Desta forma, a célula não organiza a sua polarização basoapical. O resultado disso é o que vemos nessas marcações. As junções oclusivas, que deveriam estar marcadas no centro da esfera, agora encontram essas marcações da região basal. A proteína GP135, que também deveria estar no centro das células, agora tem essas marcações em membranas ao redor de toda a célula, principalmente na região basal ao redor dessa esfera de células. E o complexo de Golgi, que deveria estar orientado acima do núcleo, dada a polarização basoapical para essa célula secretora, agora se encontra numa região abaixo do núcleo, claramente mostrando que o não funcionamento de RAC1, que consequentemente leva à não deposição de laminina, com certeza atrapalha toda a polarização da célula epitelial. A consequência disso para os diferentes tecidos, vocês conseguem imaginar? Eu também me interesso por trabalhos como esse da RAC1. Por isso, executo este experimento aqui que vocês estão vendo. Eu cultivo um dado tipo celular dentro dessa garrafinha, uma célula epitelial. Depois de pegar essa célula, passamos elas para um tubo e assim misturamos com gelatina. Uma vez misturadas essas células, colocamos nessas câmaras especiais aqui para cultivo delas, adicionamos meio de cultura para que as células recebam os nutrientes corretos e depois colocamos nesse microscópio todo equipado para que as células possam sobreviver e a gente possa filmar essas células. O resultado disso nós vamos ver nos próximos 3 vídeos. Esse vídeo é do início do período observado na cultura. Esse vídeo já é num estágio um pouco mais avançado. Observe. Dias de cultura, essas são as coisas que começam a acontecer. Vocês conseguiram observar todas as transformações que acontecem no comportamento da célula
que é cultivado nesse ambiente 3D. Sobre um outro tipo de experimento. Esse experimento é para estudar o desenvolvimento de glândulas salivares. Para tal, utilizamos essa glândula que foi coletada no dia 13,5 de desenvolvimento embrionário de camundongos. O que é feito? Tratamos a glândula com um reagente que se chama dispase, que é um conjunto de enzimas que degradam basicamente fibronectina e colágeno 4. Com esse tratamento, o que conseguimos fazer então é remover toda a matriz do tecido mesenquimal ao redor do epitélio, sobrando assim apenas a estrutura do epitélio. Depois, com essa estrutura, podemos colocá-los em uma matriz do tipo gelatina, tal qual no experimento anterior, e então controlar de maneira mais incisiva as mudanças que acontecem nesse epitélio com os tratamentos que a gente faz. Vamos observar um pouco desse experimento. Neste vídeo vocês estão vendo como é remover toda a matriz e o tecido mesenquimal ao redor do epitélio depois que foi feito o tratamento com a dispase. Sobrou aqui foi apenas o epitélio separado de todo o mesênquimo. Foram tratadas com diferentes fatores de sinalização. Do lado esquerdo, o FGF7. Do lado direito, o FGF10.
fim, vamos falar da matriz extracelular do osso. Essa matriz tem uma característica interessante porque ela tem uma contribuição de macromoléculas orgânicas e uma boa contribuição de micromoléculas inorgânicas, tal como o cálcio. Essa matriz basicamente é formada então por um conjunto de proteínas, tal como o colágeno, por exemplo, e a participação dos minerais para a rigidez desse material é de extrema importância. O que nós vamos observar agora é um experimento que mostra como essas diferentes composições favorecem com as estruturas do osso de maneira diferenciada também. Olá, sejam todos muito bem-vindos à minha cozinha. Agora vamos fazer um experimento com osso de galinha. Para tal, precisamos de um pouquinho de osso de galinha, um potinho onde a gente vai poder pôr vinagre e o osso de galinha. Precisamos de vinagre, uma forma para colocar o osso de galinha e um forno pré-aquecido a 270 graus Celsius. Vamos começar com o vinagre. Venham para cá, na minha cozinha. Vamos pegar o nosso potinho, certo? Colocar 1 ou 2 ossos de galinha aqui dentro. Deem uma olhada. E agora vamos encher o pote com vinagre para garantir que o osso vai ficar todo coberto com vinagre. Tadã! Tá vendo? O osso de galinha está todo coberto com vinagre agora. Podemos esperar o tempo necessário para que a reação ocorra. Agora vem a parte mais difícil do experimento. Tomem cuidado, não vão se queimar. Vou pegar os ossos de galinha e jogá-los na minha forma. Agora vamos colocar para esquentar por meia hora. Pronto, é só esperar. Ok, pessoal, enquanto o tempo passa, eu vou mostrar para vocês como é a consistência do osso de galinha enquanto não foi esquentado ou não passou pela reação com o vinagre. Mas voltando a falar um pouco sobre a matriz extracelular, observe muito bem a estrutura do osso. Aqui nós temos um osso longo de galinha pertencente à coxa dela. Essa é o eixo maior do osso e aqui nós encontramos a região da epífise do osso. Observem que, dada os componentes da matriz extracelular do osso, o resultado disso para este tipo de osso é que nós temos um osso rígido e ao mesmo tempo flexível o suficiente para não sofrer com os impactos que essa estrutura recebe durante a vida do animal e toda a sua atividade física. É realmente difícil de quebrá-lo e podemos observar que ainda existe alguma flexibilidade neste osso. Agora vamos finalizar o experimento onde nós colocamos o osso para esquentar a 270 graus Celsius. Venham comigo. Vamos remover o osso. Muito cuidado nessa hora, a forma pode estar quente. Aqui estão os ossos que nós deixamos esquentando por meia hora a 270 graus Celsius.
Observe como a aparência dele ainda continua normal. Apenas está bem ressecado, como você pode ver aqui nesta região aqui. Claro, ficou no forno por meia hora. E agora vamos observar o que aconteceu com a flexibilidade desse osso e qual a consequência para com os impactos e as forças que ele pode sofrer. Para tal, simplesmente vou tentar quebrá-lo. Olha o que acontece. Extremamente quebradiço. Observem a região de dentro dele, como ficou bem queimadinha, e como esse osso não exerce mais nenhuma resistência mecânica, ficando extremamente quebradiço. Não acredita? Eu vou fazer com outro. Aqui tem mais um osso, estava na mesma forma. Vamos observar. Extremamente quebradiço. Este é o resultado que acontece quando deixamos esta estrutura de matriz extracelular no forno por meia hora. O que aconteceu com este osso é que, ao ser esquentado por 270 graus Celsius por meia hora, boa parte da estrutura proteica que constituía esta matriz extracelular foi desnaturada. Essa estrutura era responsável pela flexibilidade deste tecido. Agora que ela está desnaturada, o que resta aqui é basicamente a composição mineral e boa parte da flexibilidade que era dada pelas proteínas a esta matriz extracelular desapareceu, deixando ela apenas uma estrutura rígida e pouco resistente. Para finalizar, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no experimento com o vinagre. Aqui está o potinho com o vinagre e o osso que eu coloquei aqui para fazer o experimento para vocês. Infelizmente, não será possível observar o resultado agora. Por isso, vou levar este mesmo potinho aí para a sala para que a gente possa analisar junto o resultado desse experimento. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que temos uma solução ácida onde o osso está mergulhado. E esta solução está causando uma modificação específica nessa matriz extracelular. O resultado disso a gente observa aí na sala. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e possam ter observado que a matriz celular com certeza tem um papel importantíssimo na dinâmica de todos os tecidos. Agora que vocês têm anotado várias observações sobre como que a matriz extracelular pode interferir no destino da célula, gostaria que todos vocês sintetizassem isso na forma de um pequeno texto. Como a matriz extracelular pode interferir no destino da célula. E assim a gente pode finalizar a atividade de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula. Minha mãe preparou essas coxinhas maravilhosas. Voltei a comê-las para poder mostrar o osso. Está realmente uma delícia.